Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Obrigada. Dá um dó para mim, por favor, amigo. Dó. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão e diga: és fiel, declara. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão com todo o fôlego que tem. Cantarei da bondade de Deus. Quantos se alegram da bondade dele? Levante suas mãos, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, Deus abençoe a todos, amém. Louvar a Deus mais uma vez por esta oportunidade de estar em casa, de poder estar aqui com todos os irmãos. Eu faço parte desta casa e eu me alegro muito. Não digo isso como um jargão ou uma fala de início de oportunidade, mas digo isso com sinceridade do meu coração. Quero louvar a Deus por todos que estão aqui, amém? Deus abençoe. Trago saudações à minha mãe, irmã Margarete. Mandou a paz do Senhor para todos, mas faço-me acompanhada do meu noivo Normando. Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida do AP, da bispa. Muito obrigada mais uma vez por esta oportunidade. Os pastores que estão aqui, Deus abençoe, pastores e pastoras, em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Há uma palavra de Deus aqui para nós nessa noite. Fica ao seu critério, ficar sobre os seus pés ou permanecer assentado. Quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias. O livro de Números, no seu capítulo de número 13, nós vamos fazer menção dos versículos 25 e 33. Aleluia. Números capítulo de número 13. Eu estava em oração, pedindo ao Senhor a direção para essa noite, e o céu me autorizou a liberar esta palavra sobre a sua vida. Números capítulo de número 13, versículos 25 e 33. Vai estar na projeção texto, caso você queira acompanhar. Fica ao seu critério ficar sobre os seus pés ou permanecer assentado, amém? Números capítulo de número 13, versículo de número 25. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Versículo 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos seus olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Podem se assentar os que estão de pé. Deus abençoe. Na noite de hoje há uma direção de Deus a nós, e esta direção de Deus vem num viés de encorajamento. O que Deus tem preparado para as nossas vidas certamente é grande, mas há uma preocupação do céu de como você tem se relacionado com Ele, como está a tua confiança no Senhor. Certamente há momentos na vida em que circunstâncias acontecem, situações adversas acontecem,
E a nossa confiança em relação às circunstâncias e até mesmo pessoas, essa confiança é abalada, é quebrada por um motivo. E muitas vezes essa confiança que foi abalada, foi destruída, referente a uma situação que foi vivenciada de um ser humano para ser humano. Há quem pegue essa experiência amarga, triste, e espelhe ela em Deus, no sentido de que a sua confiança no Senhor também fique abalada. Há momentos em que, quando as coisas não acontecem talvez da maneira esperada, quem já experimentou amar, de ter a confiança em alguém destruído, pode cair nesse erro e nesse perigo de espelhar em Deus o que fizeram com você. Como me decepcionaram, Deus também vai me decepcionar. Como falaram de mim isso e isso, talvez Deus também fale isso de mim. Como não honraram com aquilo que nós tínhamos combinado, talvez Deus não honre também o que Ele falou para mim. Isso é um grande perigo, porque a tua confiança no Senhor não pode ser atrapalhada, por independente da situação que você viveu. Você não pode permitir que a tua confiança no Senhor se abale. Alguém pode ter te decepcionado, mas Deus não vai te decepcionar. Alguém pode ter te ferido perdão, mas Deus não vai te ferir. Então observe que quando se passa uma situação amarga na vida, tende-se a espelhar no Senhor essa, como se Deus fosse repetir o mesmo erro que alguém fez com você. E quando eu estou dizendo de confiança, eu estou dizendo de confiança em Deus e não nos homens. Confiança em Deus e não no ser humano. Quando eu estou falando de confiança em Deus, eu estou dizendo que a Bíblia garante que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então eu quero iniciar esta pregação dizendo: independente daquilo que você tenha atravessado ou passado, Deus não tem nada a ver com o que te aconteceu, e a tua confiança nele não pode ser abalada. Estou dizendo de confiança. Quando eu digo de confiança, eu estou dizendo de fé. Diga fé. Diga fé. Um grande homem de Deus disse: a fé chega primeiro nos ouvidos de quem ouve do que na mente daquele que cogita. A fé chega primeiro nos ouvidos de quem ouve do que na mente de quem cogita. A fé não foi feita para ser cogitada, mas a fé foi feita para ser vivida. É por isso que Deus, nessa noite, nesse início da minha oportunidade, já está dizendo a você: eu vim renovar a tua confiança em mim. Alguém levantou as mãos porque recebeu, e eu vou renovar a sua fé. Me ajude a pregar e diga para quem está ao seu lado: porque a vitória. Me ajude a pregar, diga: porque a vitória na vida daquele que confia no Senhor não é uma hipótese, é uma garantia. Eu vou repetir. Ei, para quem confia no Senhor, a vitória não é uma hipótese, a vitória é uma garantia. Eu vou liberar de novo esta palavra. Para quem confia no Senhor, a vitória não é algo longe. Ei, a vitória não é algo inexistente. Para quem confia no Senhor, a vitória é realidade. Daquele que garantiu, oh glória, os
Senhor está dizendo de confiança. Quem confia no Senhor tem a vitória garantida. Quem confia no Senhor tem o milagre garantido. Quem confia no Senhor não será abalado pelas circunstâncias amargas de sua vida. Quem confia no Senhor não ficará decepcionado. Quem confia no Senhor não ficará o léu. Quem confia no Senhor será surpreendido. Olhe para quem está ao seu lado, diga: confie no Senhor. Ouça, livro de Números, você sabe, faz parte do Pentateuco. 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que é dada a Moisés, a autoria deles. Livro de Números, ele é a continuação de toda a história de Israel. Mas eu quero lembrá-los, meus irmãos, que desde o momento em que Israel vivera o êxodo, saiu do Egito, desde o momento em que Israel experimentou a libertação da escravidão do Egito, Israel foi levado para o deserto para a peregrinação. E durante 40 anos, de toda a história em que eles estiveram no deserto peregrinando, eles foram liderados, eles foram cuidados, e eles estavam sendo preparados para tomar posse da herança. Eles estavam sendo preparados para possuir a herança. Observe que essa peregrinação gerou neles ensinamentos. Moisés está liderando este povo, mas esse povo chamado povo de Israel, eles possuíam alguns aspectos morais muito difíceis de se lidar. Dentre, olha cá, os aspectos difíceis de Israel, as dificuldades que Israel tinha em relação à sua caminhada no deserto, dentre tantos aspectos desafiadores desse povo, eu quero essa noite destacar apenas 2. O primeiro aspecto desafiador deste povo era que este povo tinha facilidade em se queixar, facilidade em murmurar, facilidade sobre a insatisfação. Insatisfação é um sentimento que tem aquele que vê algo e não concorda, não gosta, não aprova o que está vendo ou está vivendo. Um dos pontos que Israel tinha, que era algo que Moisés teve que lidar, foi que esse povo era muito fácil de se queixar. Eles tinham uma facilidade de ficarem insatisfeitos. E coisa difícil é caminhar ao lado de alguém que nada para ele está bom. Desafiador é caminhar do lado ou perto de alguém que nada do que Deus faz para ele lhe agrada. Israel tinha uma facilidade de sempre estar insatisfeito. Nada estava bom. E essa insatisfação levava-os à murmuração. Porque quando eu estou insatisfeito, eu me queixo. E esta murmuração de Israel levava-os à rebelião, à rebeldia. Porque a insatisfação anda de mãos dadas com a murmuração. E a murmuração anda de mãos dadas com a rebelião. Ouça-me, um dos aspectos difíceis de Israel era a murmuração. Era a prática de murmurar. Tudo eles reclamavam. E sabe o que aconteceu? Essa murmuração, essa insatisfação trouxe a eles grandes consequências. A segunda atitude deste povo é que esse povo está caminhando no deserto. Ouça-me, mas por conta das experiências vividas,
quando as coisas não saíam da maneira que eles queriam, eles facilmente olhavam para trás e sentiam saudades do lugar aonde Deus havia arrancado a todos eles. Você está aqui? Diga amém. Olhe para quem está do teu lado, diga insatisfação, diga murmuração, diga, mas Israel sentia saudades. Vai pra cá. Saudades do quê? Falta do quê? Além deles terem essa facilidade da insatisfação, da murmuração, da rebelião, você vai ver inúmeros textos do Pentateuco mostrando a todos nós que Israel, muitos, não são todos, muitos não são todos, muitos tinham ainda a mentalidade de escravo, muitos ainda tinham o espírito de escravo, muitos ainda tinham atitudes de escravos. Eles estavam peregrinando no deserto. Eu sei que deserto é um território desafiador, mas eu prefiro um deserto com o sol rachando a cabeça, mas debaixo da proteção do Senhor, do que amassar o barro para Faraó. Elemia, show-me, remia, debaixo da escravidão. Eu vou liberar para quem quiser receber. Esse povo tinha um problema. Qual? Eles sentiam saudades do lugar onde Deus já havia arrancado todos eles. E enquanto eu estava orando, o Senhor me autorizou, meu apóstolo e minha bispa, para liberar para alguém aqui. Eu vou mudar o teu pensamento. Você vai parar de sentir saudades do que eu já te arranquei. Me ajude a pregar, diga para quem está ao seu lado: mente de escravo aqui não. Do jeito que você está falando, dá vontade de chorar. Diga, mente de escravo aqui não. Diga, eu não tenho saudades do ambiente da escravidão. Diga, eu não tenho saudades do que eu me alimentava no ambiente da escravidão. Diga, eu não tenho saudades do que eu ouvia no ambiente da escravidão. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Você não vai ter saudades dos buracos que você frequentava quando estava na escravidão. Você não vai ter saudades dos produtos e das drogas que talvez você usou quando ainda não conhecia Cristo. Assim diz o Senhor: é melhor ficar no deserto caminhando do que permanecer debaixo da escravidão. Levanta a tua mão. Uma vontade de tirar esse sapato aqui, porque o meu Deus disse a mim: diga para a minha igreja que tem gente que sai do Egito, mas a mente ainda está lá. O corpo saiu, mas a mente ainda está lá. O corpo saiu, mas o paladar ainda está lá. O corpo saiu, mas o coração ainda está lá. Mas na noite de hoje é quebrado esse vínculo no mundo espiritual. Ele é me canara sorremia. Cadê o baterista para profetizar comigo? No mundo espiritual está sendo despedaçado todo vínculo com o Egito. Bate na mão de quem está do teu lado. Diga, nós não somos mais escravos. No Egito você descia até o chão, mas no deserto não vai descer até o chão não. Se for para descer, vai ser na oração. No Egito você dava jeitinho, mas no deserto não tem mais jeitinho não. No deserto você se alimentava do que Faraó te dava: cebola, cenoura, pepino. Mas no
vai comer o que na terra não tem, porque o que virá vai ser exclusivo. Eu não entendi. O diabo tem ódio, bispa, de quem não tem mais mente de escravo. Ele me canchorremia, urabacanda na xária. Eu não me visto mais como escravo, eu não me comporto mais como escravo, eu não penso mais como escravo, eu não falo mais como escravo. A história mudou. Assim diz o Senhor a alguém. Ele direciona a palavra porque Ele é o dono. Quantas vezes Israel comparou o que estava vivendo comigo com o que viveu no Egito com Faraó? Assim diz o Senhor: nunca compare o que você está vivendo aqui com nada do que você viveu lá. Se lá tinha e aqui não tem, é porque o que tinha lá poderia até ser atrativo, saboroso, mas não tinha a bênção de Deus. Aqui você tem se alimentado do maná que não leva para casa, come na hora que Deus manda. O dia amanhã Deus proverá. Você está reclamando do quê? Eu vou liberar. É minha cheia. Desceu do céu e eu vou liberar. Você disse no Egito eu tinha amigos, na igreja eu não tenho. Não tem porque você não quer. Assim diz o Senhor: arranca essa mente de escravo e venha pensar como um povo eleito. Põe a mão no ombro de quem está do teu lado. Diga: Egito é Egito. Diga: deserto é deserto. Diga: deserto não é Egito. Egito não é deserto. Há um dito popular que diz que quando a mente não pensa, o corpo padece. Deixe essa mentalidade de escravo te guiar para você ver onde você vai parar. A mediocridade ama uma mente de escravo, mas o diabo tem que bater em retirada quando ele encontra alguém que pode até ter sido peteca na mão de Faraó, mas agora não é mais. Aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Alguém levantou a mão ali porque já está crendo. Ela é minha chária. Eu quero profetizar que a obra de libertação que Ele começou na tua vida, ela não está pela metade, ela está completa. Porque na cruz do Calvário o sacrifício não foi feito pela metade, mas ele foi concluído. Quando o Filho de Deus disse: Pai, está consumado. Você está liberto. Você está liberto. Você está liberto. Você está. Eles estavam peregrinando no deserto, mas com a mente de escravo. Presenciaram grandes sinais de Deus, mas muitos, por favor, grave isso no teu coração, muitos, não são todos. Não é porque um pensa assim que todos vão pensar. Muitos sentiam saudades do Egito, falta, e na primeira oportunidade eles queixavam-se dizendo: mais lá. Mas a primeira algema que o meu Deus está hoje destruindo é aqui. Antes de você ser liberto aqui, eu te libertei aqui.
Só metade recebeu, tá tudo bem. O campo de batalha da tua mente não terá legalidade para saudades daquilo que Deus já te arrancou. Elemia, show e remia. As algemas da mente de escravo estão caindo. Ouça. Quando nós olhamos para o livro de Números, preciso que você ouça com atenção essa resposta de Deus. Números capítulo de número 13. O texto inicia-se dizendo: e falou o Senhor a Moisés dizendo, repita comigo, e falou o Senhor a Moisés dizendo. Capítulo de número 13, minha bispa, meu apóstolo, começa no versículo 1, me ajuda aqui, dizendo: e falou o Senhor a Moisés dizendo. Mas quando você vai para o próximo livro do Pentateuco, livro de Deuteronômio, no capítulo de número 1, dos versículos 19 ao 22, ouça-me. Ali está o discurso de Moisés. Quem me ouve diz amém. Em Deuteronômio capítulo 1, dos versículos 19 ao 22, ali está a fala, o discurso de Moisés ao povo de Israel. No livro posterior, livro de Deuteronômio, não estou mais no livro de Números, estou no próximo. No capítulo 1, do versículo 19 ao 22, Moisés, em seu discurso para Israel, você precisa ouvir isso aqui. Moisés, na sua fala para Israel, depois ouça e veja no texto. Moisés disse, minha bispa, para o povo: vocês se lembram que quando nós chegamos em Cádiz Barneia, porque lá no livro de Números, o capítulo 12 que antecede o 13, no versículo 16, a Bíblia diz que Israel partiu. Capítulo 12, a sedição de Miriam e Arão. Ouça. Depois da sedição de Miriam e Arão, versículo 16 do capítulo 12, Israel vai partir de Azerote, e a Bíblia diz que eles se acamparam no deserto de Parã, também chamado de Cádiz Barneia. Vamos para o livro posterior, Deuteronômio. Moisés, no seu discurso para Israel, diz: vocês se lembram que quando nós chegamos em Cádiz Barneia, em Parã, no deserto, aqui o texto diz, Deuteronômio, Moisés dizendo ao povo: eu disse a vocês, aquela é a terra que o Senhor prometeu aos vossos pais. Possuam ela, subam, dominem ela, não tenham medo, não temam, não se assustem. Dicionário, me explica direitinho. Em Deuteronômio, Moisés dizendo ao povo, deixou claro: quando nós chegamos em Cádiz Barneia, eu disse a vocês, vocês estão vendo a terra, aquela terra ali, que terra? Canaã. Esta é a terra que Deus prometeu para nós. Então eu vou dar uma ordem para vocês: subam, conquistem ela, dominem esta terra. Vocês não precisam ter medo e nem se assustarem. Moisés, no seu discurso, diz: mas vocês se lembram que vocês vieram até a mim dizendo: Moisés, mande espias. Peraí, missionária, vamos pensar aqui, irmãos. Moisés disse ao povo: conquiste. Moisés disse para o povo:
Você está aqui? Moisés disse para o povo. Mas Moisés disse: vocês se lembram que todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens diante de nós, para que espiem a terra, e voltando digam para nós por qual caminho subiremos. Então a vontade de espiar a terra era de quem? Era de quem? Do povo. Você está aqui, irmã? Missionário, eu não entendi. Quando você volta para o livro de Números, capítulo 13, quando o Senhor disse a Moisés: envie homens para espiar a terra, é o texto mostrando que Deus só deixou a vontade do povo acontecer. Quem queria espiar a terra era o povo. Quem desejou espiar a terra foi Israel. Está em Deuteronômio, o livro que vem depois. Olha cá, minha irmã. Capítulo de número 13, quando o Senhor diz a Moisés: envie homens para espiar a terra, é como se Deus estivesse dizendo: eles querem, então eu vou deixar acontecer o que eles. Missionária, por que então que se essa é a vontade do povo, Deus no capítulo 13 de Números concordou e ainda ordenou Moisés enviar os espias? Simples, porque Deus vai mostrar para o próprio povo de Israel aonde estavam os seus corações. Quando a minha vontade é feita, rapidamente eu demonstro aonde está o meu. E aí, Moisés envia homens para espiar a terra, mas a vontade de espiar a terra era do povo. Diga para quem está ao seu lado: espiar. Espiar a terra. Minha bispa, o povo quer espiar a terra e Deus permite, para mostrar a eles a inclinação do seu coração. Missionária, eu não estou entendendo. Olha cá, o que é espiar? É a ação de quem olha secretamente a fim de obter informações de algo que talvez não se tenha, mas se queira. É daqui? Quando Deus diz a Moisés: envie homens para espiar, Deus só está deixando a vontade do povo ser feita. Quem queria espiar a terra, irmãos? Pergunte por quê? Porque Deus não precisa espiar nada para conquistar o que dele já é. Só a irmã ali atrás levantou a mão e recebeu a pé. Vamos lá. Quem queria espiar a terra era o povo. Capítulo 13 do livro de Números, Deus ordena a Moisés para que a vontade do povo seja feita. Mas quem queria espiar a terra era o povo. Missionária, Deus não queria espiar a terra? Lógico que não. Deus não precisa espiar nada, porque o que vale é o que Ele falou. Se Ele falou, é assim que é, e ponto final. Alguém está começando a entender? A vontade de espiar era do povo, mas Deus não precisa espiar a casa de ninguém para saber se vai dar certo. O meu Deus não precisa espiar o casamento de ninguém para ver se vai dar certo. Vai dar certo porque Ele disse que vai dar certo. Vai fluir porque Ele disse que vai fluir. Você tem que ser maduro para ouvir isso aqui. Quem gosta de espiar a terra somos nós.
Deus não precisa disso. Quem gosta de espiar secretamente a terra somos nós. Eu estou mostrando no texto isso para você. Por que Deus disse a Moisés: envie os homens? Porque lá em Deuteronômio Moisés vai dizer no texto que era a vontade do povo. Deus não precisa espiar nada. O que Ele fala é uma verdade concreta que vai acontecer. Eu não entendi. Lembra que Deus falou de confiança e fé? Quem tem fé não precisa espiar. Essa palavra é para quem crê mesmo. Por quê? Porque aquilo que o povo queria espiar, para Deus já era uma realidade. Vou melhorar a minha fala. Aquilo que o povo queria ver, espiar, mandou que Moisés reunisse, mandasse espias para ver. Ver o quê? A terra de Canaã. Você está aqui, irmão? Para Deus já era uma realidade. Então olha para quem está do teu lado, diga: tudo que Deus disse ao teu respeito já é uma realidade. Diga: quem quer espiar é você, mas já é uma realidade. Ele disse que vai fazer, então já é uma realidade. Ele me achou. Pegue na mão de quem está do teu lado, diga: já existe. É só conquistar. Diga: já existe. É só tomar posse. Você vai ver em todo o Pentateuco. Quantas vezes Deus já não falou dessa terra para esse povo? Muitas. Mas você está aqui? Quantas vezes Deus já não havia dito que a terra era a terra de Canaã? Deus já havia dito que ali tinham nações, mas que os inimigos seriam envergonhados, dissipados, que Deus daria a terra por herança. Deus já tinha falado, bispa, que a terra era boa, era fértil. Deus já tinha falado que a terra mandava leite e mel. É que a gente primeiro quer ver para depois. Mas Deus ainda este ano vai fazer na tua história coisas poderosas. Que é para quem crê. Se não crê, tá tudo bem. E você não vai precisar fé para crer. Você vai crer primeiro, para depois. Bate na mão de quem está do teu lado. Diga: se Ele disse, eu creio. Se Ele disse, eu creio. Meu irmão, por isso que no livro de Deuteronômio, Moisés, na sua fala para Israel, disse: mas eu disse a vocês, quando nós chegamos em Cádiz, ali é a terra, subam, possuam ela, não tenham medo, não temas, não se assombrem, não se assustem. Por quê? Porque quem crê no que Deus já disse, já acredita que aquilo que ainda não está na minha mão pode não estar hoje, mas já é uma realidade. Essa palavra profética aqui é para quem crê. Por isso que Moisés disse ao povo: esta é a terra. Vocês estão esperando o quê? É esta terra que o Senhor prometeu. Agarre ela, vão para cima, avance. Mas o povo disse: não, mande espias. Por quê? Porque todas as vezes que eu não confio em Deus suficientemente, o obstáculo que eu vou pôr é a minha incredulidade. Será? Deixa eu espiar primeiro para ver se é do jeito que Deus falou. Assim diz o Senhor para alguém: eu não sou menino para brincar com o sentimento de alguém. Eu não sou mentiroso para dizer algo para você e não cumprir. Assim diz o Senhor dos Exércitos para alguém essa noite: você precisa é crer e não ver. Ouça. Capítulo 13. Moisés envia espias, que essa era a vontade do... Porque o que Deus disse é algo certo. O que Deus disse é o que vai acontecer.
Moisés, capítulo 13 de Números: envie homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. Olha o que o Senhor disse: Moisés, envie homens para espiar a terra de cada tribo, ou seja, 12. Você vai enviar um príncipe. Este vai ser representante, cabeça dos filhos de Israel. E existem outras traduções bíblicas que dizem: Moisés, eles vão ser nobres, homens de valor, homens fortes, inteligentes, líderes, representantes ilustres de sua tribo. Então esses espias, já que o povo quer, esses espias foram escolhidos de maneira criteriosa. Você está aqui? Esses espias foram escolhidos de maneira criteriosa. Para quê? Para irem até a terra, já que o povo quer, espiarem a terra de Canaã, retornarem dela, trazendo para Moisés e o povo o relatório do quanto a terra é boa. Mas eu já não tinha dito que é boa? Mas eu já não tinha dito que é fértil? Mas eu já não tinha dito que a terra, irmã, os frutos da terra eram bons? Mas a gente tem uma grande dificuldade de crer, porque a gente quer tudo no nosso controle. Primeiro eu vejo, depois eu. Mas o Senhor está dizendo: eu vou mudar hoje isso em você. Primeiro você vai crer, depois você vai ver. Diga para quem está ao seu lado: primeiro você vai crer, depois você vai ver. Diga comigo: 40 dias. Os espias foram para a terra de Canaã. Vou acelerar para você ir embora. E ficaram 40 dias. Minha flor, eles ficaram deslumbrados com a beleza da terra, com os frutos da terra, porque realmente, minha bispa, a terra era boa, era fértil, manava leite e mel. A terra era exatamente do jeito que Deus. Olha aí. Então tem coisas que eu não preciso ver antes. Eu só preciso crer. Porque o que Deus prometeu vai ser exatamente como Ele. Só metade levantou a mão, tá tudo bem. O que Deus prometeu vai ser exatamente como Ele disse. Se você quiser e puder, pegue na mão de quem está do teu lado. Diga: você viu a terra, mas Deus já tinha te falado que a terra era boa, que a terra era fértil. Diga: Deus está te ensinando. Antes de espiar, tem que crer. Você não precisa ver, você precisa. Quantos acreditam no que Deus liberou a respeito? Levanta a tua mão para adorar o Senhor. Levanta a tua mão para adorar o Senhor. Toda a incredulidade, toda a incerteza, toda a insegurança vai ser destruído essa noite, porque o Senhor está dizendo: a promessa é do jeito que eu disse. A terra era boa, era fértil, manava leite e mel. Mas Deus já não tinha dito isso para o povo? Muitas vezes. Mas eles escolheram primeiro ver, para depois. E quando eu tomo essa atitude, eu corro um grande risco de voltar desanimado. Por que, missionária? Porque nenhuma promessa grande que Deus me dá vai ser me dada de qualquer maneira e de mãos beijadas. Eu vou ter que lutar. Você lembra de Moisés dizendo para o povo: não se assustem. Deus já não tinha dito que teriam nações lá? Então, irmã, às vezes a gente gosta de sofrer. Deus pediu fé e a gente diz: espera aí, mas eu primeiro preciso ver. Os espias foram. Quantos dias ficaram? Quando eles voltaram carregando os frutos maravilhosos da terra.
voltaram com um relatório para Moisés, para o povo. Trouxeram-me a bispos frutos excelentes, mostraram para o povo, disseram para Moisés e para o povo: a terra é boa, mandava leite e mel, a terra é assim, a terra é fértil. Mas dos 12 espias, 10, quando passaram um relatório para Moisés e Israel, disseram: a terra é boa, diga, a terra é boa. Porém, olha para quem está do seu lado, diga: esse porém, diga: esse porém, indica descrença. Porque quem espia antes pode voltar de lá desanimado. Como assim? De 12, 10 na fala disseram: a terra é, porém, entretanto, mas, olhe para cá, essa conjunção de porém é o que indica descrença. A terra é boa, porém seus habitantes são poderosos. A terra é boa, porém as cidades são fortificadas. A terra é boa, porém é terra de gigantes. A terra é boa, porém nós não podemos subir contra eles, porque eles são mais fortes do que nós. Olha o trabalho. Se eu tivesse acreditado antes, irmã, eu ia na braveza da leoa derrubando tudo. Mas eu ia tomar posse do que Deus já havia liberado para mim, do que Ele já tinha liberado para você. Você está recebendo o que Deus está liberando? Olhe para cá. 10 voltaram falando: a terra é do jeito que Deus falou, mas, porém, tem desafios, tem gigantes, tem valente, tem isso, tem aquilo. Diga: obstáculos. Diga: é melhor ser surpreendido pela fé do que desanimado com os obstáculos. Olhe para quem está do teu lado, diz para essa pessoa: Deus te ordenou, conquiste. Deus não te disse: olhe os gigantes. Deus te disse: domine a terra. Deus não te disse: veja cidades fortificadas. Você está entendendo? O que vale é o que Ele disse. Pega na mão de quem está do teu lado, diga: vamos para cima. Vamos para cima. Caminho para encerrar, mas eu tenho uma palavra de Deus para liberar para alguém aqui. Deus só pediu para você crer, mas você quis espiar. E quando viu o tamanho do gigante e os obstáculos da terra que Deus já havia te prometido, você disse: a terra é ótima, mas ela tem multa, ela tem isso, ela tem que fazer a construção, ela tem que reformar a casa, o reboco não está bom e não sei. Olhe para cá, e o Senhor está dizendo: eu não pedi para você ver os obstáculos, eu pedi para você conquistar. Você não está debaixo, você não está debaixo de uma palavra de baixo para cima. Você está debaixo de uma palavra de cima para baixo. Mas Deus é tão poderoso que Deus em nada perde o que quer fazer. Olha cá, até aquilo que veio contra vai trabalhar a favor. Quem queria espiar a terra era o povo, meu irmão. Mas já que foram 12, os 12 voltaram. Dos 12, 10 falando: a terra é ótima, porém tem isso de obstáculo. Mas se 10 só vem obstáculos, tem 2. Alguém levantou a mão ali, que está olhando para a terra e dizendo: ela pode ter o que for, mas é essa terra
terra que Deus prometeu. Eu sinto a graça de Deus aqui neste altar. Se 10 não querem crer, problema é deles. Assim diz o Senhor: eu ainda tenho Josué e Caleb para crer naquilo que ninguém crê. Vamos lá. Ao versículo 33. Meu pastor, ao versículo 33. Também vimos ali gigantes. Viram o quê? Mas eu já não tinha dito que ali não seria fácil? Filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos, diga éramos. Mas isso aqui é para a gente ouvir com atenção. E éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Olhos de quem? Diga dos inimigos. Agora grave essa grande verdade da vida. Qual, missionária? A maneira que você se enxerga no dia do desafio é o mesmo jeito e a mesma maneira que os teus inimigos vão te enxergar. Você não recebeu? Tá tudo bem, eu vou receber no teu lugar. A maneira com qual você se enxerga diante dos desafios é a mesma maneira que os teus inimigos vão te enxergar. Eles disseram: éramos como gafanhotos aos nossos olhos, ó, como também aos seus olhos, porque a maneira que eu me enxergo no dia da luta é a maneira que os meus inimigos vão me. Olha para quem está do teu lado, diga: é gafanhoto ou é povo escolhido? Abra um sorriso, fala profetizando: é gafanhoto ou é nação eleita? Diga: é gafanhoto ou é filho de Deus? Bispa, pé, igreja, amor, existem desafios que são tão grandes que quando a gente olha, parece até que eles são maiores do que nós. Há quem diante dos desafios consegue distorcer a própria imagem do que Deus disse que é. Alguém que diante dos desafios se sente inferior, inadequado, incapaz, fraco, gafanhoto. Olha para o desafio e diz: eu não tenho força para isso não. Olha para o desafio e diz: eu não tenho dinheiro para isso não. Olha para o desafio e diz: eu não tenho estudo para isso. Assim diz o Senhor: eu te perguntei se tem estudo, se tem dinheiro. Eu pergunto, não, eu só disse a você: conquiste, não temas, não se assuste, porque quem fez a promessa não vai te deixar na mão. Abra um sorriso para essa pessoa que está do teu lado, porque gafanhoto nem nesse culto vem. Olha para essa pessoa, diz: para suportar o que a gente já suportou, tem que ser povo forte, tem que ter fé, tem que ter garra. Ouça, vamos embora. Os 10 dizendo: irmã, que relatório é esse para o povo? Eu preciso encerrar minha liderança, mas o Senhor me impulsionou a dizer para alguém: se for para trazer um relatório de desânimo, fica quietinho. Porque o desafio é grande mesmo, mas o Deus que fez a promessa é maior. Não seja os 10
vida de ninguém. Você vai comprar uma casa, mas tem dinheiro? Pergunta isso não, porque se Deus prometeu para essa pessoa que vai dar, irmã, nem que Deus usa fofoqueira, invejosa, né? Eu não sei o que ele vai, mas Deus cumpre o que promete. Ajuda a pregar, tô arrepiada aqui. Olha para quem está ao teu lado, diga: se for para trazer o relatório, traz o relatório debaixo da fé. Traz o relatório debaixo da oração. Olha, a terra tem gigante, mas maior é aquele que está conosco. Olha, a terra é fértil, tem cidade fortificada, mas quem prometeu já disse que vai nos dar. Tem alguém aqui para conquistar a terra? Tem alguém aqui para conquistar a terra? Bate o pé aqui nesse solo e diga: a terra é nossa. A terra é nossa. A terra é nossa. Pode ficar de pé. Não entendi. 10 estavam vendo só obstáculos. 2 estavam vendo oportunidade. Irmã, Deus vai mostrar para você quem realmente está disposto a entrar nesse desafio. Porque aonde os incrédulos veem obstáculos, os que confiam no Senhor, os que têm uma fé inabalável, vão ver oportunidade. Golias para Israel era obstáculo, para Davi, oportunidade. Oi? 10 viram obstáculos, 2 viram oportunidade. Por que, missionária? Porque Deus quer que eu ocupe lugares e territórios, sim. Deus prometeu, para que a glória do seu nome seja vista, que me daria por herança. Então esta terra e esse desafio eu não posso ver pela ótica do medo. Eu preciso ver pela ótica da fé. Acha alguém do teu lado, diga: onde alguém vê obstáculos, você vai ver oportunidade. Profetiza para outra pessoa: onde alguém vê obstáculos, você verá oportunidade. Diga: onde alguém vê dificuldade, você verá facilidade. Aonde alguém vê dificuldade, você verá facilidade. John Gardner disse: nós somos confrontados continuamente por grandes oportunidades disfarçadas de problemas insolúveis. Eu olho para a terra, tem gigante. Eu olho para a terra, tem fortaleza. Eu olho para a terra, tem exército. Mas quem tem os olhos da fé, olha para a terra e diz: é oportunidade. É oportunidade. Levante sua mão. Não se sinta pequeno diante do desafio. Aquele que está contigo é maior. Missionário, que palavra é essa? É Deus dizendo para alguém: tira essa incredulidade da alma. Você está fazendo contas, você está fazendo os cálculos, e Deus está dizendo para você: só creia, só creia. Porque eu não te chamei para ser gafanhoto, eu te chamei para conquistar a terra. Levante
sua mão, diga: eu não sou gafanhoto. Diga: a identidade que Ele me deu é de valente, é de Caleb, é de Josué. Levante sua mão, eu quero profetizar na tua vida. Tudo aquilo que tem te paralisado de conquistar as grandes coisas que Deus te prometeu está sendo destruído em nome de Jesus. Quem te prometeu essa terra foi o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Quem te prometeu essa terra foi o mesmo que providenciou o maná. Quem te prometeu essa terra fez as águas amargas de Mara se tornarem doce. Quem te prometeu essa terra, ei, tem nome, tem nome, tem nome. Se 10 só vem obstáculos, 2 vão enxergar o que ninguém enxerga. Se 10 contaminaram o povo com a incredulidade para ver só os obstáculos, ainda tem Josué e Caleb para dizer: a gente vai para cima. E se lá tem gigante, o nosso Deus é maior. E se lá tem cidade fortificada, muros, o nosso Deus é maior. E se lá eles têm força, o nosso Deus é poderoso. Levante sua mão. A tabernáculo da glória não tem medo de obstáculos. A tabernáculo da glória está debaixo de uma promessa. Ele me candorebe a chovia. Ele me candará xerime. Assim diz o Senhor. Alguém, com autorização da nossa liderança, eu quero chamar aqui à frente quem chegou aqui como gafanhotos, mas vai sair daqui debaixo da ousadia, da coragem e da fé. Cadê você? Missionária, eu entrei aqui como gafanhotos. O desafio que está diante de mim parece ser maior do que eu, mas eu quero me lembrar de quem eu sou filho. Quero me lembrar quem me deu uma identidade, quem me fez a promessa. Quem me fez a promessa não me chamou de gafanhotos. Quem me fez a promessa disse para eu conquistar. Quem me fez a promessa disse para Abraão: fartei uma grande nação, tu serás uma bênção. Ah, a tua descendência, a tua descendência. É porque para pisar na terra prometida tem que ter fé. Tem que ter fé. Alamanchoremia canjoia, remia showi andoremia candorebia xeria. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor nessa noite quer te lembrar quem Ele é para a sua vida. Qual é o nome daquele que te fez a promessa? Quem foi que bradou e disse que a terra é herança tua e da tua casa? Tire essa incredulidade, essa covardia, esse medo. Deus proverá. O que nós não temos, Deus proverá. As estratégias quem dará é o Senhor. Mas Ele está dizendo: o desafio é grande, mas não é maior do que eu. Amanjoreia xeria, alamanjoria candoreia xeria. Levante a voz para adorar. Enquanto o ministério de louvor adora, eu quero convidar os valentes a intercederem por essas vidas. Eu não aceito ser gafanhotos. No dia da luta eu não vou me ver como gafanhotos, mas eu vou me ver como filho do Deus Altíssimo, escolhida, escolhido do Senhor. Alamanchorebia canjoia, elebia xeribia anchoia xeria. Levante sua voz para adorar e diga: hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer na
da igreja quanto aqui à frente. Quem aqui ainda não é cristão, levante sua mão, por favor. Quem está afastado, levante sua mão, por favor. Mais alguém? Aqui à frente, na nave da igreja, rapidamente. Alguém que está afastado, ainda não é cristão, levante sua mão, por favor. Alguém? Pode abaixar, obrigada. O convite é do Senhor para você. E a obra, quem efetua, quem faz é o Espírito Santo. Mas essa decisão você precisa tomar. E o Espírito Santo te dará força, porque Ele vai te convencer. Abra o teu coração para esse convite. Se você deseja aceitar a Jesus ou se reconciliar com Ele essa noite. Se você deseja tomar posse da identidade de conquistador da promessa que Deus liberara sobre sua vida, e não aceitar ser um gafanhoto que não crê, que vê obstáculos. Se você deseja confessar a Jesus, entregar a tua vida nas mãos dele, aceitar ou se reconciliar com ele, aonde você estiver, levante sua mão, por favor. Glória a Deus. Isso. Pode abaixar. Na nave da igreja, alguém? Alguém? Isso. Se você quiser e puder vir à frente, se não quiser, pode ficar aí no seu lugar. Há mais alguém na nave da igreja que deseja aceitar a Jesus ou se reconciliar com Ele? Há mais alguém? Há mais alguém? Além do nosso querido irmão, há mais alguém? Há mais alguém? Oh glória! Há mais alguém? Há mais alguém? Há mais alguém? Mais gente para entrar na terra. Você pode dar glória? É mais gente para entrar na terra. Glória! Há mais alguém? Além dos que já levantaram as mãos? Amém. Você que levantou a sua mão aí na nave da igreja aqui à frente, coloque a mão no seu coração, por favor. Pai, escreve o nome deles no teu livro da vida. Glória é tua. Senhor, nós nos alegramos por essas vidas que hoje confessam a Ti como o único e suficiente Salvador. Senhor, tire todo o medo, toda a insegurança, toda a incredulidade. Fortalece, anima e renova a fé dos teus filhos e das tuas filhas, para que eles possam viver, Senhor, a realidade daquilo que o Senhor prometeu para eles e para as suas casas. É o que nós te pedimos em teu nome e te agradecemos. Amém. Vocês que tomaram essa decisão, repitam comigo por gentileza. Senhor Jesus, nesta noite eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Diga: eu não sou gafanhoto. Diga: eu sou um conquistador do que o Senhor prometeu. Os que acreditam nisso, aplaudam o Senhor. Deus te abençoe. Retorne para o seu lugar.